E agora vamos para a nossa entrevista com o senador Ciro Nogueira, que nos atende para falar sobre essas movimentações todas que acontecem agora, após eleições de 2024, já pensando em 2026, né? Além, é claro, das sucessões na Câmara, na mesa, né, da Câmara para a presidência, no Senado também. Bom, senador, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Eu vou aqui começar te perguntando, o senhor deu uma entrevista, né, em que disse que a gente estava comentando aqui sobre o Tarcísio, que a administração dele deixa a desejar, que não basta apenas, digamos assim, a parte técnica, né? A política conta bastante também em quem deseja ocupar um cargo como o de presidente da República. Queria te ouvir mais sobre isso, qual que é a tua... quando o senhor disse isso, o senhor pode explicar exatamente o que o senhor quis dizer exatamente? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou um admirador do trabalho do governador Tarcísio no que de gestão. A gestão é um exemplo que ele tem feito por São Paulo. Queria muito que outros governadores levassem para o país inteiro. Mas no que diz respeito, eu fiz algumas críticas no que diz respeito à condução política, né, da escolha que o governador fez por apoio de algumas candidaturas dentro do seu campo político. Eu acho que foi um erro, mas isso é um assunto completamente superado, temos que olhar para frente. Fiz uma crítica, né, como aliado, que sentiu o nosso partido sendo prejudicado, mas é um fato completamente superado. Senador, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Essa questão do Tarcísio, quando o senhor faz a crítica que faltou a habilidade política aí para ele nessas alianças, também há uma visão de que o centro saiu mais vitorioso nessa eleição e que a direita está rachada, que deu um racha aí na direita. O comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, nesse segundo turno, das 11 cidades que ele visitou, ele perdeu em 8. E aí há uma leitura que o Bolsonaro sai um pouco menor. Quem errou mais, Tarcísio ou Bolsonaro, nessas eleições, para esse racha da direita? Eu acho que o Lula, que não participou dessas eleições porque não tinha nem candidato para apoiar. Então, olha, eu queria muito que o Progressista estivesse disputando essa eleição em 9 cidades, e mesmo que tivesse a perder em 2. Isso mostra a força eleitoral. Você imaginar que a força eleitoral do presidente Bolsonaro, numa cidade como Fortaleza, no centro do Nordeste, ganhar eleições para prefeitos no Nordeste, como nós ganhamos em Teresina, ganhamos Aracaju, ganhamos em Natal. Então, João Pessoa, de qualquer forma, foi o nosso partido. Então, são vitórias importantes. Mas o senhor não acha que há um racha na direita? Assim, que o presidente Bolsonaro tinha esse bolsonarismo, agora apareceram outras figuras. Não há uma fragmentação de lideranças na direita? Acontece que nós saímos com 80% das prefeituras do país, né? Então é muito melhor. O que é que você prefere? Estar nesse grupo com 80% da prefeitura, ter eleito apenas 250 prefeitos, foi 1/3 dos prefeitos do meu partido, por exemplo. Então é uma imagem, eu volto a dizer, eu gostaria muito que meu partido tivesse disputado todas essas prefeituras que o presidente Bolsonaro disputou. Eu acho, até fiz críticas ao presidente Bolsonaro, que acho que ele errou quando entrou em algumas disputas no seu campo político, como o Tarcísio fez no interior de São Paulo, mas é um processo que é uma escolha que ele fez, é o direito que ele tem, e eu tenho certeza que as lideranças de centro e de direita desse país irão sentar e conduzir e nos aglutinar para a eleição de 2026. Senador, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Senador, se o senhor tivesse que apostar, se o senhor tivesse uma bet para apostar assim, que o presidente Jair Bolsonaro estará na urna eletrônica em 2026, o senhor faria essa aposta? Acho que vai depender muito da pressão popular. As pessoas, quando eu falo que o presidente Bolsonaro não vai... Ainda grande parte da população não acredita que ele não vai estar na urna, por conta de uma reunião com embaixadores. As pessoas acham que vai acontecer o mesmo processo com o Lula. O Lula, nesse período, estava inelegível. Então, ainda existe essa dúvida, né? Ainda existe a questão de se votar ou não a anistia. Eu tenho um projeto para anistiar o presidente Bolsonaro no Senado Federal. Eu defendo também que isso não pode ser como foi feito com o Lula. Lembra quando o Lula ficou tentando na urna até o Haddad, e aí prejudicou a candidatura naquela época? Nós temos que decidir, no próximo ano, temos que decidir quem é o candidato para 26, para ter chance de vitória, para unificar, para que esse candidato possa formar a sua chapa, criar apoios. Então isso é fundamental. Nós temos uma eleição
com um país completamente dividido. Eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás, se tivesse uma eleição Lula e Bolsonaro, quem ganhasse a eleição ganhava por 2 pontos, como foi a eleição passada. Então, nós temos que estar fortalecidos. Agora, nessa eleição, a direita e o centro, principalmente, foi o grande vencedor dessa eleição, foi o centro, receberam um recado claro nas urnas que se nós nos mantivermos unidos e tivermos sucesso com os nossos prefeitos, nós iremos ganhar a próxima eleição. Senador, desculpe, até que o senhor fez um comentário interessante, o senhor falou que, na avaliação do senhor, até para ter tempo de construir candidaturas viáveis para 2026, 2025 deve ser escolhido um candidato, no caso do campo da direita, para disputar as eleições de 2026. Ou seja, independentemente do presidente Jair Bolsonaro estar inelegível ou não, do projeto de anistia ter tramitado ou não, o senhor acha que o final de 2025 é o deadline para escolher uma candidatura? Ou seja, se Bolsonaro estiver inelegível ao final de 2025, que se encontre alguém que se decida um nome para dar tempo de construir, mesmo que não seja ele. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Acho que ele é o grande eleitor, a pessoa que vai definir quem é esse candidato, mas isso tem que estar sacramentado no ano de 2025. Carla? Senador, o senhor falou do projeto de anistia. Eu queria primeiro saber em que pé está o seu projeto de anistia e se há negociações para que ele seja colocado em pauta, porque a gente está também já na disputa da sucessão da Câmara e do Senado. E aí perguntar para o senhor, que é do mesmo partido do presidente Arthur Lira e também do candidato Hugo Mota, né? Está apoiando o Hugo Mota, que é uma pessoa que o senhor é bastante próxima. Esse assunto anistia, ele está na pauta para a negociação da sucessão da Câmara, ou seja, o Lira, ele postergou essa discussão para poder trazer o apoio do PT, mas o PL, que é um partido importante, quer a garantia de que isso vai votar. Aí eu pergunto para o senhor, o Lira, pelo visto, não vai votar, mas o senhor acredita que o Hugo Mota vai se reeleger com o compromisso de não votar a anistia, ou aí é uma outra negociação? E que pé está o seu projeto de anistia? Como é que caminham nas duas casas esse tema que divide aí os interesses e os votos nessa eleição no Congresso? São 2 projetos distintos, cara. Uma coisa é a anistia ao presidente Bolsonaro e outra coisa é a anistia às pessoas que depredaram os prédios públicos em Brasília. São completamente diferentes. Essa discussão que você está dizendo é as pessoas que depredaram os prédios públicos, que muita gente, de forma maldosa, chama de golpistas, que não são nada de golpistas, são pessoas que depredaram os prédios públicos e que merecem essa anistia. Eu espero que isso seja votado. Eu acho que, seja quem for o presidente da Câmara ou do Senado, ele não tem o direito de barrar uma votação. Quem tem que decidir qualquer votação é a maioria. Então, seja na Câmara, seja no Senado, isso tem que ser colocado em votação, no momento correto. Eu tenho minhas dúvidas se esse é o momento correto, até porque esses processos não finalizaram, não terminou os julgamentos. Você fazer uma anistia antes de terminar o julgamento, eu acho até estranho essa votação. Então, se ela ficar para o próximo ano, ou para quando se encerrar esses julgamentos, eu acho que é uma definição que o plenário vai ter que ter na sua maioria, não o presidente da Câmara ou do presidente do Senado. Agora, senador, sobre... Desculpa, vai lá, Carla. Desculpa. Uhum. Não, é só para isso. E o seu projeto, senador, ele está... Não, meu projeto é de anistia ao presidente Jair Messias Bolsonaro, para que ele se torne elegível, para que possa disputar a eleição de 2026. Mas é que se ele vier a ser condenado, aí não adianta, né? Hã? Se ele vier a ser condenado nos inquéritos que estão em andamento, aí o seu projeto não contemplaria. Carla, aí tem que ter... Aí é a vontade de alguns. Eu tenho certeza que ele não vai ser condenado se tiver um julgamento justo. Agora, senador, o senhor falou aí sobre o Tarcísio e tal, sobre 2026, união de esforços. O senhor acredita que o Tarcísio deu, digamos assim, deu uma prioridade muito grande ao PSD, que é comandado pelo Tarcísio, para, por exemplo, em prefeituras do interior de São Paulo e tal? Porque o PSD saiu muito forte, né? Saiu fortalecido dessa disputa. Não tenha dúvida. O Kassab foi muito competente no que se utilizar da máquina do governo do Estado de São Paulo para filiar esse espólio que ficou do PSDB. E não tem, isso aí foi muito por conta do apoio do governador Tarcísio. Essa foi uma grande crítica que todos os partidos da base dele fazem, desse excesso de privilégio ao PSD na eleição. Isso foi um erro.
E como compor essa reconfiguração que você falou do centro, né? Como que a direita vai chegar? Vai chegar a um nome de consenso, o senhor acredita, ou haverão várias candidaturas? Porque a gente está falando do Gilberto Kassab, que sai forte, mas o Kassab, ele está com o Tarcísio e está aqui também no governo federal. O seu partido também tem ministério, né? Há essa mistura. Dá para imaginar a direita com um candidato único? Era o ideal, né? Principalmente num país completamente polarizado, era o ideal ter um candidato de centro de direita, em que basicamente aquele que atrair mais o centro ganhará a eleição. Eu acho que hoje nós temos 30% na esquerda, 30% na direita, mas a grande maioria, 40%, são pessoas de centro que já estão até um pouco cansadas dessa disputa que não coloca os interesses da população acima de interesses e brigas entre esquerda e direita no nosso país. Senador, como é que o senhor analisa? Essa eleição ela foi bastante interessante em São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral do país, por conta da presença de Pablo Marçal, do empresário Pablo Marçal, que terminou em terceiro. Ele, de certa forma, ele conseguiu ficar com boa parte dos votos que historicamente eram do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, que acabaram ficando com o Marçal. Claro, no segundo turno migraram para o prefeito Ricardo Nunes, mas no primeiro turno ficaram com o Marçal, boa parte deles. Como é que o senhor analisa a chegada do Marçal? O senhor acha que ele vai ter um papel importante em 2026? Olha, o Marçal foi um fenômeno eleitoral. Poucas vezes eu vi alguém com a capacidade de comunicação, de utilização das redes sociais. O que ele fez sem tempo de televisão nenhum é uma coisa histórica e tem que ser analisada. Eu acho que existe uma grande parcela do eleitorado que são contra o sistema, são pessoas que querem contestar, e ele incorporou isso, né? Lógico que grande parte dessas pessoas tem um viés mais para a direita, e ele incorporou. Ele é um quadro importante, né? Errou muito, né? Se o Marçal não tivesse cometido aquela besteira da questão do impeachment, né? De ter ido lá daquela forma como ele se portou, e aquela loucura daquele atestado falso, ele estaria no segundo turno e poderia ser prefeito de São Paulo hoje. Mas ele acertou muito na comunicação, é uma pessoa que tem que ser levada em conta, é um nome nacional hoje em dia, certo? É uma pessoa que vai influir muito na eleição de 2026. Ele entrou na eleição, senador, com um partido já abrigado ali com o PRTB dele mesmo. O senhor é presidente do PP. O PP aceitaria Pablo Marçal na legenda? Eu acho que o Marçal, pelo que tudo indica, deve ir para a União Brasil, para o Podemos. Eu acho que é o caminho natural, pelo que a gente ouve nos bastidores. Ele precisa, ele é um candidato com tempo de televisão, por exemplo, se ele tivesse tempo de televisão nesse tempo, ele seria um candidato muito mais competitivo do que foi apenas com rede social. Mas vai estar elegível, na opinião do senhor? Hoje está, né? Não tem bola de cristal. Não, mas eu acho que eu ouvi o senhor falando, salvo engano, saiu da boca do senhor, que dificilmente ele estaria elegível por conta daquele laudo falso que ele soltou. Foi o senhor que disse isso ou me confundi? Isso aí nunca falei isso, até porque acho que aquilo não é motivo para tornar uma pessoa inelegível. Ah, o senhor acha que não? Não acho que aquele seja um motivo. Não. Por que não, juridicamente, senador? eu consultei os advogados do partido, não tem motivo ali para tornar uma pessoa inelegível. Tá certo. Da Carla. mesma forma, aproveitando, senador, avaliar a atitude do governador Tarcísio na véspera da eleição, que a gente também estava falando aqui, sobre a declaração de que havia votos nas penitenciárias do PCC para o candidato Guilherme Boulos, que também está sendo alvo de uma ação e de um impeachment em São Paulo. Como é que Olha o resultado das urnas nos presídios, que você vai ver que a grande maioria das pessoas que estão presas votaram no Boulos. Sim, mas a atitude dele falar ali e tem essa representação agora do impeachment e também tem ações no TSE. O senhor acredita que não é para nenhum tipo de punição a fala dele? Não tenha dúvida que não. Senador, como é que... Carla, por favor. Não, pode ir.
eu Não, não, tenho pode uma. ir. Não, na verdade é que eu iria mudar um pouquinho de assunto, é eleição também, mas é uma outra questão que envolve a ANEEL, senador. A gente teve também nesse processo eleitoral de São Paulo a discussão por conta do apagão, por conta da questão das agências reguladoras, e aí uma figura que me parece curioso nesse cenário, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que era muito próximo do governo Bolsonaro, inclusive quase foi líder no Senado, né? Ele e o prefeito Ricardo Nunes, incluindo também o governador Tarcísio de Freitas, trocaram aí algumas acusações sobre esse papel da ANEEL e sobre a responsabilização de todos aí nessa questão. E aí o senhor é uma das coisas que, inclusive, o próprio Silveira falou sobre as indicações políticas na agência. O Sandoval Feitosa é uma figura que, pelo que me parece, o senhor é próximo. Como é que o senhor avaliou? Foi usado politicamente essa questão da ANEEL e da Enel? O ministro Alexandre Silveira, na avaliação do senhor, como é que ele se comportou? Ele foi eleitoral, usando essa questão do apagão para tentar interferir de alguma forma ali na eleição em São Paulo? É uma discussão completamente política o que aconteceu, né? O Sandoval talvez seja o melhor quadro desse setor do nosso país. É um grande piauí, nos orgulha de ser do Piauí. Um quadro excelente e a ANEEL está muito bem comandada. E isso é praticamente uma unanimidade no nosso país, as pessoas que fazem uma análise técnica dessa questão. O Alexandre quis politizar, o Ricardo também, por outro lado, também, com o Tarcísio. São discussões puramente eleitorais, tanto que elas acabaram agora. Passou a eleição, não tem mais essa discussão, ninguém está mais acusando o Sandoval, o Alexandre, o Tarcísio. Então foi uma discussão completamente eleitoral. Eu espero que as pessoas agora assumam sua responsabilidade, sejam como ministro das Minas e Energia, como prefeito de São Paulo, como governador, e dê uma solução para essa empresa que tem que sair de São Paulo e não pode mais ser renovado esse contrato. Sakamoto. Senador, falando agora, puxando um pouco alguns quilômetros ao norte, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a eleição no seu estado, no Piauí, né? O senhor acredita que o prefeito eleito, né, de Teresina, né, que inclusive havia uma perspectiva, o PT apostou numa vitória em Teresina, acabou perdendo para Silvio Mendes. O senhor acha que isso asfalta o caminho para o seu campo político vencer o governo de Teresina e tirar Rafael Fonteles em 2026? Governo do Piauí. O que aconteceu no Piauí foi uma tentativa de fraude eleitoral. Tentaram forjar as pesquisas. O nosso instituto, que fazia pesquisa, 15 dias mudou de lado para fazer pesquisa para o outro lado, para nos deixar sem nenhum tipo de informação. Tentaram enganar a população, todos os institutos. O Piauí, você imagina, foi o estado que mais fez pesquisas eleitorais do Brasil. Você imagina isso? Então, tentaram criar uma fraude, uma falsa imagem. Nós sabíamos que nós estávamos à frente, nós sentimos isso nas ruas e, graças a Deus, a população do Piauí não caiu nessa fraude. Eu acho que o meu estado já está há 25 anos sob o comando do PT. Hoje no Piauí a maior parte da população só deixa de herança para os seus filhos Bolsa Família, um estado completamente sem nenhum viés de desenvolvimento e crescimento econômico. E eu espero que a população, como acordou em Teresina, em todas as grandes cidades do estado, acorde em 26 para que a gente possa ter um governo com uma gestão eficiente que possa transformar a vida da nossa gente. Senador, uma questão também de futuro aí dentro dos caciques do seu partido. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deixa aí a presidência em fevereiro de 2025, e a gente costuma dizer aqui no jargão em Brasília, né, que ele desce para a planície. Tem aí uma negociação, o senhor aposta que ele deve concorrer mesmo à vaga no Senado, e aí se especula sobre a possibilidade de o PP também, numa reforma ministerial eventual do ano que vem, poder ter mais espaço na esplanada. Como é que o senhor vê esse possível mais espaço do partido na esplanada do governo Lula e o futuro do Arthur Lira? Olha, se depender da minha opinião, eu já externei isso para ele, não assumo ministério nenhum, continua a nos liderar, vai ser a figura mais importante da Câmara dos Deputados com a eleição de Hugo Mota, foca na eleição do Senado e ele vai ser, se Deus quiser, pela primeira vez nós vamos ter um homem público no nosso país que vai ser presidente da Câmara e depois do Senado.
O senhor vislumbra o Lira presidente do Senado em 2027, é isso? Não, tem que ser eleito senador primeiro, para depois disputar. Não sei se 27, mas em 29 deve ser. Senador, a gente está falando... E mais, desculpa, sabe, e mais ministério no governo Lula, o senhor não acha que o PP deve aceitar, eventualmente? Eu, por mim, Independente do Lira. não, nem o Fufuca era ministro, né? Quanto mais o Lira, que é a nossa principal estrela do partido. A gente fala bastante sobre 2026, senador. O presidente Lula, o senhor já falou, né, sobre lideranças populares, ele, Bolsonaro e tal. Como é que o senhor vê 2026, né? Digamos assim, se nada, nenhum fato novo, assim, muito forte aconteça, o que vai ser caso o presidente Lula decida e possa, né, se candidatar à reeleição? Olha, hoje eu estava conversando com um grupo de amigos, senadores, deputados aqui, que não existe incógnita maior do que a eleição de 2026. Primeiro, do nosso lado, se Bolsonaro vai se tornar elegível ou não. E segundo, se Lula vai disputar a eleição. Tem um problema, que, de qualquer forma, uma pessoa de 79 anos, você viu o que aconteceu com Biden nos Estados Unidos. Então, o presidente Lula, graças a Deus, hoje está muito bem, de saúde, né? Mas é um homem já de 79 anos. Eu acho que o Lula, pelo que eu conheço o Lula da minha vida inteira política, ele só vai disputar essa eleição se ele for extremamente favorito. Ele jamais vai disputar uma eleição para perder no final da sua carreira. Então é uma incógnita aí se nós vamos ter Bolsonaro e Lula na chapa em 2026. E se não tiver Bolsonaro e Lula, do lado da direita tem Tarcísio, o senhor falou que já fez algumas pesquisas, né? Caiado, seu próprio nome, da Michelle Bolsonaro. Da esquerda, senador, falam em alguns nomes, o ministro Camilo Santana, o Fernando Haddad. Como é que o senhor vê, assim, quem tem nesse banco de reserva figuras que o senhor avalia que são mais fortes? Para mim, se eu fosse escolher um presidente depois de Bolsonaro, era a ministra Tereza, né? Mas todos esses dois quadros dependem muito de Lula e de Bolsonaro. Qualquer candidato para ter viabilidade na direita tem que ter o apoio do presidente Bolsonaro. Qualquer candidato da esquerda, nem se fala, teria que ter o apoio do presidente Lula e a escolha do presidente Lula. Então, acho difícil sair desses nomes que você citou e que eu citei, a escolha dos candidatos que estarão nas urnas em 2026. Tá certo. Senador Ciro Nogueira, obrigado pela entrevista, pela participação conosco. Um abraço, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Valeu. Senador. Bom, só para trazer uma informação que acho que é importante, estou ouvindo ainda o senador Ciro Nogueira, que está se desconectando aí da nossa transmissão, é o seguinte, só para não deixar uma informação passar batido, né? Porque no sistema prisional brasileiro só vota aquele preso provisório, né? Que está aguardando a sua condenação, só para a gente não deixar aqui uma informação que talvez tenha ficado incompleta.